Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha de casa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, muito obrigado aos vereadores. Acredito que todos aqui se colocaram à disposição para assinar conosco essa moção. Em especial, quero agradecer o Márcio Cabeleireiro, que teve essa iniciativa. Parabéns, Márcio. Pode contar comigo em tudo aquilo que se diz respeito àquilo que nós acreditamos, a nossa fé. Isso é muito importante. E o que nós vemos uma situação de grande intolerância, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, no geral. Existe uma perseguição dos cristãos pelo mundo. Cerca de 240 milhões de cristãos estão sendo perseguidos pelo mundo. E aqui no nosso país não é diferente, mas nós temos visto acentuada a perseguição aos católicos, que particularmente têm uma devoção à Virgem Maria, a mãe de Jesus. Isto é algo específico da religião católica, inclusive faz parte da nossa tradição e da nossa cultura, porque os portugueses, quando estiveram aqui, trouxeram a fé cristã, a fé católica para o nosso país. Então, é uma tradição própria do nosso país, inclusive a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, e aqui nós não poderíamos deixar de manifestar o nosso repúdio. Em primeiro lugar, o repúdio à rede Sony Entertainment, que desenvolveu este filme, que na verdade deturpa totalmente a imagem, aquilo que é a história e também a nossa fé na Virgem Maria, colocando no lugar da realização dos milagres um demônio. Então isso realmente fere diretamente a fé dos católicos, é um desrespeito, é um crime, porque nós temos a garantia da liberdade religiosa. Então aqui nós manifestamos o nosso repúdio em relação a tudo isso. E repudiamos também as redes de cinema. Então, inclusive, nós estamos encaminhando aqui a cópia dessa moção para as redes mais importantes do Brasil, né, como um todo, né, que é a Rede Cinépolis. Estamos encaminhando para a Rede Cinépolis, para a Cinemark, a Movicon, a UCI e a Kinoplex, para que tenha uma sensibilidade, né? Nós temos a liberdade de expressar aquilo que nós acreditamos, ótimo, mas não é necessário ferir a fé do outro. Então, você acredita, ótimo, mas é necessário um respeito. E aqui, é claro, é próprio do cristão, do católico, buscar viver aquilo que foi o propósito de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que amar, nós buscamos, né, não retribuir, e sim amar os nossos inimigos, né, e fazer o bem para aqueles que vos perseguem. E nós vemos isso tudo. Então, como é próprio isso do cristão, do católico, então nós não temos uma represária. Nós vimos casos de religiões que foram perseguidas, por exemplo, o caso daquele jornal francês, o Charles Hebdo, quando fez uma charge de Maomé. O que aconteceu com aquelas pessoas lá? Então, assim, a gente vê uma deturpação da religião, aquilo que é próprio. Inclusive, até remeto aqui, até mesmo a religião do nosso presidente, Fawaz Tarra, né, que também tem menções no livro do Alcorão, a Virgem Maria, como de fato um exemplo de serviço, de entrega. Então, nós precisamos considerar tudo isso, esse respeito mútuo, ainda mais um Estado democrático de direito como o Brasil, que respeita todas as denominações e expressões religiosas. Concedo a parte, vereador Madison. Muito obrigado. Eu quero aqui só complementar. A intolerância religiosa é um desrespeito ao direito das pessoas de manterem as suas crenças religiosas. Podemos considerar como atos de intolerantes as ofensas pessoais por conta de religião ou ofensas contra a liturgia, culto, outras religiões. Ações desse tipo, em sua forma mais grave, podem resultar em violência como agressões físicas e depredações de templo, que a gente viu recentemente, né? Ali a Igreja Universal sofreu isso. No início da era cristã,
os adeptos do cristianismo eram perseguidos e mortos. Hoje nós continuamos sendo perseguidos, né? Os cristãos continuam sendo perseguidos. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 garante que o Estado brasileiro é laico e que coaduna com o que está expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já na Lei 9.459, de 13 de maio de 1997, prevê punição para crime de discriminação, ofensa, injúria praticada em virtude de raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. Por fim, eu acredito que é um tema que aconteceu lá fora, né? E, infelizmente, o filme foi lançado aqui no Brasil. Não comungo com a mesma religião do meu nobre amigo Douglas Medeiros, mas por respeito a ele, por essa intolerância prestada, por esse preconceito prestado à religião de vocês, eu repudio aqui também a Sony Pictures, o ato, né, da falta de respeito com relação a isso. Vivemos um tempo que todo mundo fala de ignorância, de intolerância, de homofobia, de preconceito, e etc, etc e tal. Mas a falta de respeito com o cristão no século XXI e com as religiões cristãs tem tomado uma proporção muito grande fora do Brasil e também dentro do Brasil. A gente vê o Porta dos Fundos, né, que é um dos precursores em falta de respeito, através do seu líder ali, o Pochá, de falta de respeito com a religião, com os cristãos. Então, meu total repúdio, né, a esse filme lançado pela Sony Pictures e meu total apoio à moção de vocês. Obrigado. Muito obrigado, vereador Madison, pelo aparte, pelo respeito. Vereador Douglas, por gentileza. Eu concedo, sim, a parte para a vereadora. Quero parabenizar a atitude de vocês, dos nobres vereadores, com essa moção, principalmente no momento tão delicado que nós estamos vivendo, né, no nosso mundo, dessa pandemia, dessa vulnerabilidade. Como sempre, não só nesse momento, a importância que nós temos na nossa vida do lado espiritual, de Deus, independente de religião, né? Existe algo também que tem que se praticar diariamente, que é o respeito. E eu tenho uma frase que eu sempre levo comigo, essa frase meu pai me disse uma vez, e eu guardo comigo, que eu posso permitir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas eu não preciso permitir que elas façam ninho. Então, se nós temos a oportunidade de repudiar uma ação como essa, aqui estamos nós, representantes do povo, fazendo. Então, meus parabéns. Gratidão. Muito obrigado, vereadora. Gostaria de mencionar também, né, a iniciativa do vereador Márcio Cabeleireiro, juntamente com o Juninho. Obrigado pelo convite e também por construir com todos os demais vereadores, né? O Ed Carlos participa da comunidade católica, o nosso vereador Daniel também, o vereador Marcelo Gastaldo também atuante, o Cícero, vereador Albino, o Madison, acho que todos nós aqui na Câmara Municipal, né, acreditamos, sabemos da importância que Deus está no comando de todas as coisas e que isso nos une, o bem comum. Uma parte, vereador. Concedo a parte, vereador Albino. Parabéns aí aos principais autores aí da moção, tem nosso apoio. Nós estamos vivendo um tempo de muita intolerância, né? Uma intolerância. As pessoas, elas querem respeito, mas elas também não se dão ao respeito. Então é isso. A gente teve aqui, quando nós fizemos o projeto Escola Sem Partido, os absurdos, né, que nós vimos aqui, né? Quanto à imagem de Jesus Cristo, né? Crucificado como se fosse gay. Enfim, diversos tipos de abuso, né, por parte deles aí, desse enfrentamento, né, dessa intolerância deles com os cristãos. Então, eles querem respeito, mas não se dão respeito. Então é isso, parabéns aí pela moção. Eu concluo dizendo que nós não podemos nos calar diante disso tudo, porque cada vez mais essa intolerância ela vem avançando, né? Então, nós precisamos, sim, nos posicionar e todos os vereadores estão de parabéns aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, a vereadora também. Muito obrigado, Deus abençoe e um ótimo dia a todos.